Fala galera, Cris por aqui e hoje eu vou trazer para vocês um vídeo detalhado aqui sobre o Azim 11, um fundo de infraestrutura, de participação em infraestrutura que vem fazendo sucesso aí nas redes, pagando dividendos altíssimos e muita gente, eu tenho certeza, que não faz nem ideia de o que esse fundo pode fazer, quais os riscos, o que ele realmente é, porque ele não é um fundo de infra tradicional como os que você já conhece, Cadif, CPTI, BDIF e outros por aí. Não, esse cara não é um investidor de debêntures incentivadas não, galera. Quer saber mais sobre ele? Então fica no vídeo, que esse vídeo vai ser uma aula. Vamos lá, galera, vamos começar falando do Azim 11, um fundo da AZQuest, tá? E aqui esse fundo, eu comecei por ele porque já vai começar com uma aula que provavelmente até quem investe nele não sabe. Este fundo é um fundo de infraestrutura, sim, mas ele não é um fundo tradicional de infraestrutura como o Cadif, CPTI e outros que tem por aí, BDIF, que são fundos que investem em debêntures incentivadas. Este cara aqui, ele não é um fundo tradicional de infra. Ele é um FIP-IE, Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura e Energia, certo? Esta é a classificação deste fundo de investimento do qual eu estou falando agora, o Azim 11, um fundo que está fazendo sucesso aí no mercado, muita gente com os olhão grande por causa do dividendo, se emocionando e investindo, e eu tenho certeza que essa pessoa, 90% não sabe que esse fundo não é um fundo de debêntures incentivados, e sim um fundo de participações em infra e energia. Cris, mas o que é um FIP-IE na prática? Vamos lá. FIP, Fundo de Investimento em Participações, investe comprando participação no equity, no negócio, em empresas, não na dívida. A debenture, ela é uma dívida emitida pela empresa que paga juro para o outro lado, que é o investidor que compra a debenture e recebe os juros da empresa. Quando o FIP investe, ele investe comprando participação societária no negócio. Participação em empresas e não na dívida que é a debenture. Você entendeu? Então, este fundo faz isto. Isto é o FIP, da sigla FIP-IE. O que é o IE, Cris? Infraestrutura e energia. São os tipos de projetos do qual este fundo de participação investe. Então, fundo de investimento em participações, investe em equity. IE, energia e infraestrutura e energia. Energia solar, que é o foco deste fundo aqui, certo? Geração de energia solar, rodovia, saneamento, portos, logística, telecom, infraestrutura em geral. São projetos de infra, tá? Não, que os FIP e ES investem. No caso desse fundo aqui, o foco dele é energia solar. Este é o foco do Azim 11, tá? É um fundo bem interessante, tá? E tem mais um detalhe que eu quero falar para vocês. E isto vale para todo o mercado de infraestrutura. Os fundos de infraestrutura em geral, seja os FIP-IEs quanto os fundos de infras tradicionais, normais, todos eles não têm obrigação legal de pagar e distribuir 95% dos lucros, e nem mesmo eles têm obrigação de payout, ou seja, eles não têm obrigação de distribuir dividendos mensais, tá? Então você aí que é investidor do Azim 11, entenda que você está investindo num fundo que, apesar do histórico de pagamentos e distribuições mensais, ele não é um fundo que, por regra, é obrigado a distribuir dividendos, tá? Eles podem, inclusive, investir no próprio negócio para fazer o negócio crescer e se tornar um fundo de crescimento. Ah, mas o Azim 11 historicamente distribui. Sim, gente, eles distribuem historicamente, tá? Dividendos, sem pausas e igual todos os FII infras do mercado. Até porque a gestora não quer se queimar com isso. Mas entenda que, numa possível dorzinha de barriga que aconteça no fundo, e já já nós vamos ver que pode acontecer, porque esse fundo é um fundo bem agressivo, eles podem utilizar-se de reinvestimento no próprio negócio, né, utilização de caixa dentro do próprio fundo e não distribuir dividendos, porque eles não são obrigados a distribuir, tá bom? Entenda isto. É importante que você entenda isso. Você que é investidor da Azim 11, entenda os riscos, tá? Para depois não culpar gestor, dizer que ninguém foi avisado, não tem que ser avisado, você tem que saber o que produto que você está investindo. Se você não entende do que você está investindo, você não pode investir nesse fundo. Ele é um FIP-IE, Fundo de Investimento em Participações e não independentes incentivadas de infra e energia, tá bom? Vamos agora falar dos indicadores do fundo.
Bom, gente, todos os dados que eu extraí aqui ou foi de algo da gestão, ou foi de algo de minha opinião própria, ou foi de algo do relatório gerencial, tá? Como eu gosto de fazer com quase todos os ativos que eu analiso e coloco em vídeo aqui para vocês. Então aqui eu peguei os destaques do mês, tá? Porque o relatório, eu não vou mentir para vocês, o relatório deles tem em torno de 15 páginas somente, sendo que 3, 4 páginas são mostrando os ativos, né? 2, 3 páginas é só capa, sumário e coisa, então eles têm no máximo 10 páginas de relatório, um relatório muito fácil de você olhar, tá? Lá na página das... Você botar ASIN 11 relatório, vai aparecer lá as requests, o site, você consegue ver. Tá? Esse é referente a dezembro de 2025, nós estamos agora iníciozinho de fevereiro, então ainda não saiu o resultado de janeiro. Mas é um fundo que está no momento, né, sendo vendido aí com 5% de ágio, ou seja, está 5% sobrevalorizado, acima do seu preço justo, ou seja, está caro no momento. Essa é a realidade. A cota de mercado dele está, de acordo com o relatório, está 101, mas no momento em que eu gravo o vídeo, vamos ver quanto é que ele fechou a 101,79 hoje. É um fundo de baixa volatilidade, apesar, né, de ser um fundo agressivo. O valor patrimonial dele é de R$ 97,00, mostrando que ele está um pouquinho acima do seu preço justo. E por ser um fundo de papel, você já sabe, comprar acima do PVP um fundo de papel, porque é um fundo que investe em negócios, né, em papel, você estará comprando algo caro. Então, eu estou aqui trazendo o que é o fundo para vocês, mostrando o que ele faz, qual a tese de investimento. Se você gostar, isso não é uma recomendação de investimento, mas no momento em que ele estiver mostrando uma possível oportunidade, você pode tomar essa decisão se fizer sentido para você. Mas saiba que agora ele está caro e de jeito nenhum eu ia recomendar para alguém alguma coisa caro, tá? Então, eu estou mostrando que é um fundo diferenciado de mercado, diferente, e que pode ser interessante para muita gente. 238 milhões de patrimônio líquido, então ele tem um fundo que é pequenininho, né? É um fundo de infra pequeno, com duration de contrato de 3,2 anos. Então é curtinho os contratos dele, né? Entregou no último mês 1,40 de rendimento, tá? E um PVP de 1,05. Quando a gente fala de um rendimento de 1,40, uma cota que está custando 101,79, a gente está falando de 1,37% de distribuição de dividendos no mês, mesmo com o fundo estando caro. Tá? Isso aqui, ó, 1,37% de distribuição no último mês é o que para muitos vai ser o suficiente para pagar o valor que tiver no fundo. Tá? Mas entenda que dentro de um fundo de investimento existem ativos financeiros que possuem patrimônio que vale um valor específico. E esse valor está sendo sobrevalorizado, estão sendo vendidos acima do que eles realmente valem. Tá? Então, acima do que realmente vale, né? Bateu o gauchês aqui, o sotaque puxou muito forte, até eu me confundi. Então, cuidado com isso. Esse 1,37% aqui não quer dizer que está barato, tá? É um yield alto? É. Mas o fundo, já você vai entender que o fundo precisa pagar um dividendo alto baseado no risco-retorno que ele precisa oferecer. Certo? Então, agora vamos dar uma olhada em como é que foi os dividendos históricos desse fundo. E como você pode ver, ele nunca falhou no pagamento de dividendos, gente, de proventos, tá? Desde novembro de 23, ele tem uma liquidez alta hoje, assim, mais de 680 mil de liquidez diária, tá? Ele pagou 1,25, em alguns momentos ele pagou 2,45, tá? Lá em maio de 24, 33% era o dividend yield desse cara. Pagou 1,90 em setembro de 25, chegou a pagar 4 meses seguidos de 1,90, e aí reduziu para 1,40 agora no final do ano. Então, assim, ele é um cara que tem uma volatilidade na distribuição bem alta, tá? Ele não tem uma previsibilidade de renda muito grande, porém, sempre renda alta, sempre uma distribuição acima da média. Se você pegar os melhores high yields do mercado de fundos imobiliários, que são poucos que prestam, mas vamos pegar só por dividendo mesmo, esse aqui deve bater o maior. O maior pagador de dividendo high yield do fundo imobiliário paga menos que esse aqui, com, naturalmente, uma qualidade muito inferior a esse fundo aqui, tá? Então, isso é o bom dos FIINFRAs. Quase todos pagam um rendimento alto, tá? Mas, entenda sempre os riscos do que você está investindo, é claro. A carteira desse fundo, gente, é uma carteira enxuta, não é uma carteira muito grande, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, é uma carteira com 16 ativos, tá? Sendo que ele tem uma certa concentração em alguns. Você pode ver que os primeiros 4 ativos todos de geração solar são praticamente 41% do fundo. Então, entenda que 41% do fundo vem de 4 locais diferentes. Platão Capital, Autogeração Solar, Athlon Energia e AXS Energia. Sendo que a Athlon ele tem outra participação lá embaixo, que é um outro ativo, né? Também de geração solar, que é mais 3%, ou seja, 13% do PL do fundo está concentrado nesta empresa, a Athlon Energia. Tá?
e todos CDI aí, uma média de CDI mais 5. A média de spread aí básica de CDI mais 5 é a média, né, de spread de crédito deles. Tá? Então, bem, digamos assim, high yield, né? Um fundo aí high yield, cara. É um fundo de infra high yield. Bem agressivo, né, o spread deles. Vamos dar uma olhada aí na alocação, né, deles. Você pode ver aí que é 77% energia, né? Distribuído em quase todos, né? Acho que uns 12 ou 13 daqueles 16 ativos da carteira. Aí tem um pouquinho ali em biometano, né? Biogás e geração hídrica também. 20,3% em caixa, gente. Esse fundo eles têm praticamente aí 21 milhões, em média, se eles são 18, agora não me recordo, mais de 20 milhões aí em caixa. Então veja que, mesmo sendo um fundo pequeno, aqui você já vê uma grande diferença para fundos imobiliários, que só podem reter, se não me engano, 5% do lucro, né? Então geralmente os caixas são bem menores do que isso. Então aqui, 3 setores, 5 segmentos e 16 ativos em carteira. É um fundo concentrado para toda essa distribuição que ele está pagando, você não acha? Bastante concentrado. Vamos falar agora de retorno total, né? O total return desse fundo. E pasmem, cara. Praticamente 49%. 49% de retorno, sendo que esse fundo completou este mês 2 anos de vida. Ou seja, se dividir por 2, na conta de padaria aqui é 24% ao ano de rentabilidade. Isso é bizarro, cara. Bizarro. O fundo pagou quase 50% em 2 anos. Porque eu tô gravando em fevereiro, no iníciozinho de fevereiro, e o fundo começou em fevereiro de 24. Então é praticamente 2 anos redondos, né? 49% de rentabilidade. 48 pontos, vamos quebrar, 77, quase 49%. 50%, vamos arredondar, em 2 anos. Não é brincadeira não, hein? Esse fundo aqui é bizarro mesmo. Agora vamos dar uma conversada, gente, sobre a tese de investimentos deles na visão, né, do gestor, e depois, né, a gente vem aí com algumas opiniões minhas, alguns insights que eu separei e que eu entendi que sejam pontos mais fortes, pontos mais fracos, tudo mais. Vamos dar uma olhada agora na tese de investimento do fundo. Bom, essa gestora, de todos os meses, eles largam, né, um vídeo falando sobre como que foi, né, o mês passado, e eles também fizeram um vídeo falando como que foi o ano de 2025, né, que se encerrou agora no mês passado, praticamente, e as perspectivas deles para o ano de 2026, no qual estou gravando esse vídeo. Segundo a própria gestora, né, 2025 foi um ano desafiador demais para o setor de infraestrutura. Teve principalmente discussões sobre geração centralizada, tributação de fundos isentos. Para quem não sabe, em 2025 houve muito ruído político e noticiários aí sobre uma forte, né, tendência de tributarem os dividendos dos fundos imobiliários e também de todos os fundos isentos. E os FIINFRAs se enquadravam nesse tipo de situação. Então essa possível tributação de dividendos acabou caducando, caiu depois ali, né? Caiu por terra e não aconteceu como todos os outros anos tem acontecido. Vem o ruído, gera oscilações, né? Problemas aí, antecipações desnecessárias, e aí depois o negócio não acontece, graças a Deus. Então teve forte volatilidade nas debêntures incentivadas nesse período. Teve um crescimento exagerado da indústria, né, que queria antecipar movimentações por causa da tributação. Então a captação saltou para 180 bilhões, certo, gente? Teve uma compressão artificial dos spreads. Quando eu falo dos spreads, é aquela taxa IPCA mais X, CDI mais 5. No caso desse fundo, CDI mais 5 é a média, né? Então teve uma compressão artificial desses spreads, justamente pensando que poderia vir essa tributação, né? Então foi a corrida do ouro. O gestor chamou de corrida do ouro. O que era? Para todo mundo caçando os melhores spreads que tinham disponíveis naquele momento, mas eram limitados, né? Então os melhores não foi todo mundo que conseguiu pegar. Isso explica por que muitos fundos, né, sofreram, mas também por que alguns se destacaram muito, né, que conseguiram captar, né, o ouro do mercado, que eram esses spreads diferenciados que tinham naquele momento de turbulência com risco político, risco tributário e fiscal. Então isso foi uma coisa que aconteceu forte, né, em 2025, segundo o próprio gestor comenta. Aí ele também falou sobre o diferencial estrutural, né, da ZQuest, que é a gestora, né. Eles deixam bem claro, tá, que a tese desse fundo não foi feita como um fundo tradicional de debêntures incentivadas. É aquilo que eu falei no início do vídeo. Esse aqui é um FIP-IE e não um FIINFRA tradicional de mercado que simplesmente investe um monte de carteira de debêntures e distribui os dividendos. Não, aqui não. A estratégia deles era um infra yield que foi criado em 2022, entre 22 e 23, com foco em crédito estruturado, operações originadas na própria casa, na própria ZQuest, eles são especialistas nisso, e o carrego até vencimento, não arbitrando o mercado, né? Não fazendo marcação ao mercado, ganho de capital. A jogada deles era originar as próprias operações e carregar até o vencimento. Tá? Mais de 80% da carteira deles é originada dentro da ZQuest.
Então, as operações estruturadas deles são feitas dentro de casa, digamos assim, né? E pensada para carregar e não para girar. Por isso que eles conseguem manter essa estabilidade, essa estabilidade de distribuições, né? E até mesmo algumas aumentadas ao longo do tempo. Então, eles têm menor dependência de fechamento de spread, de marcação a mercado. Eles conseguem carregar por longo prazo um produto que é criado dentro da casa deles. Então, faz diferença isso em relação a outros fundos do mercado. E é até por isso que ele se diferenciou em resultados de outros, né? Que não conseguem fazer isso. A tese setorial deles, eles também comentam, tá? É muito importante você entender isso. Geração solar. Já deu para notar que 80% da carteira ou mais é geração solar. Geração distribuída, né, que eles chamam. Que é a geração solar, gente. Aqueles painéis fotovoltaicos, né? Aquelas usinas de energia com placa solar. Vamos falar no bem português que você vai me entender. Sabe as placas solares que você coloca no telhado da sua casa para pagar sua energia solar? Sua energia com placa solar? É isso aí. Eles investem em usinas, né? Que são aqueles campo aberto com um monte de placa, uma usina de energia de fotovoltaicas, de placas solares. Certo? É isso que eles estão investindo em peso. Então eles disseram que foi a grande oportunidade dos últimos 3 anos. Certo? A gestora entrou cedo, reconhece que o ciclo já está perto do fim. Eles entenderam que isso foi a oportunidade, né, dos últimos 3 anos. Então a gestora entrou bem cedo nisso e surfou esse hype, né, das placas solares. Então ele acha que ainda faz sentido a consolidação, né, e que o ciclo já está perto do fim. Eles comentam isso, né. Então o que isso fala, gente? Isso fala diretamente com a concentração que a gente viu no portfólio de geração solar, né, na carteira lá, eu mostrei para vocês, e a exposição relevante a alguns grupos específicos, como a Athlon, por exemplo, que eles têm 13% somente nela, né. O que a gestora está olhando para 2026, né, segundo essa entrevista deles? Baterias, storage, né, então chama de aftermatter, backup e no break, tá? Behind the matter, que é residencial e varejo, baterias para residencial e varejo, e também uma cadeia inteira que gera oportunidade de créditos, tá? Fabricantes, integradores, atacadistas, deste ramo de baterias, tá? De storage, projetos de storage em escala. Então, eles estão de olho nisso para 2026. Provavelmente veja uma movimentação da carteira desovando, saindo um pouco do carrego da energia solar, ou até mesmo prazos sendo liquidados. Você viu que o duration é curtinho, né? São de 3,4 anos, se eu não me engano, das operações que eles têm em carteira, justamente por isso, porque eles vão trocando, né, o investimento ao longo do tempo. E eles já disseram que baterias, né, storage é o foco do próximo momento agora, de 2026. E também falaram que biogás e biometano é outra coisa que eles vão investir pesado em 2026, que é um incentivo via a lei do combustível do futuro. Então, toda essa questão de ASG e tudo mais, né, vai pegar em relação a biogás e biometano. Obrigatoriedade, né, de percentual de gás verde, geração de escassez, né, gera um prêmio maior, e o crédito bom se vinculado a bons projetos. Isso segundo o gestor da ZQuest, tá? Aqui é uma opcionalidade de investimento positiva que o fundo tem para o médio prazo, tá? Eu achei muito interessante, cara, essa surfada de ciclos de investimentos do futuro que eles investem, né? Eles entraram na energia solar no ciclo de 3 anos antes do hype da energia solar chegar. Então eles já estavam lá quando o negócio hypou, né? Agora já virou um mercado consolidado, né? A energia solar já é uma coisa meio que normal no dia a dia das pessoas hoje em dia. Segundo o gestor também, o inverno das debêntures incentivadas. Olha só a palavra que ele usou. Para o gestor, ele até foi bem menos alarmista do que o mercado em geral aí está se mostrando. Tá? Ele não vê um colapso da indústria de debêntures incentivadas, mas ele vê um ajuste esperado aí, que é uma devolução de 20 a 30 bilhões, gente, uma reprecificação de spreads. Né? Essas taxas que nós estamos vendo aí, CDI mais 5, CDI mais 7, CDI mais 8, CDI mais 6, eles acham que vai reprecificar para baixo. Né? Então, é muito simples, a curva de juros vai fechando, o juro vai começar a cair no Brasil já a partir de março, e é natural os spreads ir reduzindo, porque eles não vão ficar pagando CDI mais 5, né, se o CDI está caindo. Então, eles vão começar a pagar spreads, né, diferentes, né, menores. Então, fundos que entregavam 200% do CDI, o que é praticamente insustentável, tá, gente? Sendo bem sério para vocês, muitos vão rodar aí a 50%, 80% do CDI, temporariamente. Então, é isso que o gestor fala. Quando ele fala de inverno das debêntures incentivadas, é como se fosse o inverno cripto, né, que é o bear market. Seria um momento não tão bom para as debêntures incentivadas, certo? Segundo o gestor também, as infras não têm eventos sistêmicos. Cada projeto é um ecossistema totalmente diferente, garantias próprias, e os defaults, né, que são os calotes em si, são pontuais, não são contagiosos, né, que vira aquele processo em cascata, né,
coisa, não, naquele dominó, não, não é assim que funciona na infra, tá? Isso favorece muito os créditos, os fundos de crédito estruturado, como a Zin11, que faz o crédito dentro da gestora, inclusive. Na própria casa eles fazem o crédito estruturado deles, e isso é muito legal, cara, eu adorei isso aí. O gestor também comenta sobre o Azin11 dentro da estratégia da Asset, né? Ele é o único fundo listado da família InfraYield, que eles chamam, né? É uma família de fundos de investimento de infra baseado em yield alto que eles têm. Então, o papel estratégico deles é o acesso direto à pessoa física. Então, eles queriam fazer um produto para a pessoa física, e o Azin11 veio para cobrir, né, esse público que eles não atendiam, né? A pessoa física tradicional, investidor comum. Então, sem depender de plataforma, negociando acima do valor patrimonial e com um ágio relevante. Então, assim, tá caro. Até o gestor fala que o fundo está negociando acima do valor justo, tá? E o plano deles é consolidar os fundos fechados, fundir mandatos, né, e criar um grande fundo listado que vai ser o que eles chamam de Tier 1, né? Para quem não sabe, Tier 1 seria a primeira camada, o principal fundo da casa. Então eles querem fundir vários fundos e criar um super fundo, né, focado nisso aqui. É a ideia da gestão, né, da ZQuest. Então, isso fecha 100% com tudo que a gente já conversou aqui, gente. Yield alto sustentado por uma estrutura robusta, concentração faz parte da tese de investimento da gestão. Crédito estruturado dentro da própria casa é maior do que a debênture líquida que tem aí, né, para poder encher o fundo de debênture incentivada. Por exemplo, para eles o crédito estruturado faz mais sentido e paga mais, certo? Eles têm um caixa alto, que é uma opção que eles escolheram, então eles têm 20% do PL em caixa e uma distribuição forte, mas não é infinita, tá, gente? Não é infinita. O Azin, ele não performou por acaso. Ele nasceu fora da bolha de debêntures incentivadas, certo? Fora desse mercado tradicional, com crédito estruturado dentro da própria asset, certo? Operações próprias e foco em carrego. Então eles criam as operações estruturadas e carregam até vencimento. Por isso que eles têm uma duration mais curtinha. Porque assim eles conseguem surfar o ciclo, fazer novas operações estruturadas baseadas num novo investimento, que no caso eles já avisaram que baterias e biogás é o foco de 2026, bem provavelmente. Então a gente deve ver nos próximos meses o relatório mudando os ativos ali de dentro, saindo um pouco de energia solar e entrando biogás, gás metano e também os storages, né, as baterias, conforme eu falei ali atrás. Tá? Isso é o preço, né, ele vai refletir isso também, e também os riscos. Tá? Então, assim, vamos ter cuidado. Se você gostou do fundo e faz sentido para você, tenha cuidado. Ele não está num preço atrativo. É um investimento atrativo. Mas entenda que eles também sempre vão investindo no que eles consideram o investimento do futuro. Eles não vão ficar em energia solar, provavelmente, o 2026 inteiro. Então entenda que esse investimento foi sucesso. E a distribuição do fundo foi um espetáculo até aqui. Mas será que o biogás e os storage realmente vai ser um sucesso que nem foi esse? O fundo, ele surfa ciclos diferenciados de investimentos totalmente diferentes. Então, essa é a ideia que você tem que ter se você investe nesse fundo, né? Colocar um percentual que você sabe que você pode investir sem ter uma dor de barriga depois, tá? Se algo não der certo. O Azin, ele não foi por acaso que ele teve esse resultado. Eles têm uma tese de investimentos bem agressiva e bem assim, baseada no futuro, em coisas do futuro, que nem sempre pode se converter em realidade, tá? Cuidado com isso também. O Azin11, ele é menos um fundo de debêntures e mais um fundo de crédito estruturado de infra, tá? Essa é a realidade. Crédito estruturado dentro da própria asset. Isso é que eu acho mais interessante. Então agora vamos falar sobre os pontos fracos que eu selecionei aqui, né? Pontos de atenção e os pontos fortes desse fundo. Então, em relação a essa tese deles, os pontos fortes que eu separei aqui para vocês são o seguinte. O yield é alto e estrutural. Isso é muito atrativo. É o que vai chamar muito investidor para dentro desse fundo, com certeza, porque hoje a cabeça da pessoa física é investir em dividendo. Então, esse fundo vai chamar atenção certamente. Incentivo fiscal, então nós temos a isenção de imposto, né, tanto na venda das cotas quanto no dividendo, né? O setor é real, energia e infraestrutura é um setor absolutamente bom e um setor que rola muita grana, tá? Ele tem um possível upside, né, via prêmios e kickers. Aqui são... Gente, aqui, só abrindo um parênteses aqui, quando fala de prêmios e kickers, tá? Eu acho que eu esqueci de falar isso durante o vídeo, vou falar agora. O que é o kicker, tá? É um mecanismo que dá ganho extra se algo positivo acontecer com o ativo, tá? Então é um tipo de bônus de upside atrelado à performance, evento ou valorização de um ativo que o fundo investe, tá? Muito comum esse private equity, venture, capital, infraestrutura, FIPEs e operações de mezanino, tá? É bem normal isso acontecer. Então, é tipo um bônus, tá? Num ativo baseado em algo que acontecer com aquele ativo, seja de performance, de valorização,
existe um bônus, né? Tipo uma taxa de performance que o ativo te dá. Como se, em vez de cobrar, ele dá para o fundo, tá? Então, isso o fundo também tem, tá? Eles fazem isso também, certo? E o que são os prêmios, né, gente? É qualquer ganho adicional, certo? Que aumenta o retorno do total do investimento. Então, pode vir de spread acima do benchmark, compra com desconto, ganho de capital e até um prêmio de risco, tá? Então, isso também são pontos fortes, né, que eu achei nesse fundo. Eles têm quase todos os ativos deles, as operações estruturadas deles, esse tipo de situação. Inclusive, lá na carteira, se você voltar lá para trás no vídeo, você vai ver que no canto da direita aparece kickers, prêmios, e ali aparecem os percentuais. Bem interessante também, tá? E para finalizar essa questão de pontos fortes, tá? Gestão aparentemente conservadora, tá bom, gente? Eles não são de ficar fazendo giro de carteira, eles constroem as estruturas operacionais deles e carregam até vencimento. Por isso que fazem estruturas curtinhas, né, de 3 anos, 3, 4 anos. Pontos de atenção dessa tese, tá? Uma concentração relevante. Aquela Athlon, por exemplo, tem 13% do portfólio concentrado nela. 4 ativos são praticamente 41% do portfólio. Isso é uma coisa que você tem que ficar de olho, não adianta. Por mais que a gente saiba que são bons o que fazem, a gente tem que ficar esperto com esse tipo de coisa. Parte do yield, né, assim como é um ponto forte, o possível upside via prêmios e kickers, né, que eu acabei de explicar para vocês, também é um ponto de atenção, porque parte do yield vem desses eventos, tanto dos kickers quanto dos prêmios. E, outro ponto de atenção, o fundo está sendo vendido acima do seu preço justo. Então, naturalmente, existe um risco do yield cair, né? Isso é bem natural, tá? Sendo negociado com ágio no mercado. E uma exposição a crédito infra que não é pulverizada. Tá? Então, aqui é outro ponto de atenção. Operações estruturadas são muito mais complexas do que debêntures incentivadas, onde o fundo vai lá e compra 50 debêntures diferentes, pulveriza o seu capital e tem uma diversificação e uma segurança muito maior. Aqui não. Aqui os caras, tá certo que eles são bons no que fazem, eles sabem cada ativo que eles têm dentro da carteira, porque são feitos por eles. E são carregados geralmente até o fim. Mas a exposição a crédito infra aqui não é brincadeira não, tá? Não é um risco pulverizado que nem os outros. Então, completando aqui, gente, o Azim 11 é um fundo que entrega uma renda muito forte. Parte disso vem da estrutura das operações inteligentes, mas muito agressivas que o fundo faz dentro de casa. Funciona bem, enquanto o crédito performa bem. Se algum desses créditos vir a capengar, o problema no fundo é grande, tá? É grande. Tanto em resultado, vai despencar a cotação. O negócio é complicado. Então, o preço ele já embute a expectativa de renda alta. Por isso que está sobrevalorizado, porque todo mundo vê uma renda alta e se emociona. Tá bom, gente? O Azim 11 é basicamente renda alta hoje em troca de aceitar uma concentração e um risco de crédito de infraestrutura muito superior e muito mais agressivo do que os tradicionais de mercado. Tá bom? Então, faz parte do seu perfil de investimento investir em fundos que assumem esse tipo de risco, essa agressividade, essa concentração de ativos? Se faz e você sabe fazer uma gestão de risco inteligente para sua carteira, talvez esse fundo possa fazer sentido para você. Você é um cara mais conservador, você é um cara equilibrado, talvez esse fundo nem faça sentido para esse tipo de investidor. Porque esse fundo não é um fundo para investidor conservador e nem mesmo para um equilibrado. Até porque eles mesmos não são equilibrados com a própria carteira, que é bem agressiva, apesar de ter qualidade, ter a qualidade da gestão, eles sabem o que estão fazendo, os ativos são estruturados por eles mesmos dentro de casa, isso traz uma segurança muito maior, porque tudo que você cria, você sabe de 100% como é que o negócio é. E eles não iam criar uma porcaria para eles mesmos, né? Então, eles sabem o que estão fazendo. Mas não deixa de ser algo arriscado e agressivo, tá bom? Então, gente, esse foi o Azim 11. Comenta aí se você tem esse fundo, se você investe nele ou se você quer colocar na sua carteira. O que você acha desse fundo? Comenta para mim aí. E se você quer saber se faz sentido para a tua carteira de investimento, um ativo como este, o Azim 11, um fundo mais complexo, eu posso te ajudar fazendo uma carteira personalizada e individual para você, sendo o seu consultor de investimentos. Se tiver interesse, e ter a minha ajuda para investir todos os meses e contar com a minha presença por um preço diferenciado de todo o resto dos meus concorrentes, basta deixar um e-mailzinho aqui com seu contato, seu nome, né? E eu vou entrar em contato com você e nós vamos marcar uma reunião e bater um papo para saber se faz sentido para você ter a minha ajuda para montar uma carteira de investimentos vencedora ao longo do tempo e manter ela ganhando dinheiro de forma consistente. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo, galera!